Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai falar da atual situação do Renato. Todo mundo sabe que desde lá de Manaus, o Renato tem essas constantes recaídas, porque eu canso de falar que ficar fora da droga sem qualidade é a mesma coisa que nada, gente, porque a pessoa precisa querer muito para ela conseguir dar um tempo realmente e entender que aquilo ali não é vida para ela, que não é vida para ninguém. Mas enfim, esses adictos, eles se sabotam. E a Cleude, ela sabe muito bem que o Renato, ele precisa de uma internação numa clínica especializada. Não é em qualquer local. Quando a gente fala qualquer local, não é que está desmerecendo os locais. É porque a drogadição, ela é individual. Tem pessoas que conseguem se livrar do uso, ficar abstinente, sem ir para a clínica. E mesmo assim é aconselhável que a pessoa vá para o CAPS, participa de grupo de autoajuda, sabe? A pessoa tem que fazer algo por si. Porque se ela foi para o uso, ela foi por algum motivo. Seja por curtição, seja por ter algumas comorbidades, seja por ter qualquer problema de vida. Então, se o Renato ele não pode passar nenhum problema na vida, nenhuma recordação do passado que ele vai para o uso, isso para ele já é uma justificativa. Ah, eu entrei num relacionamento. Gente, o Renato, ele precisa de ajuda no momento que ele está consciente que ele não precisa mais do uso. Então, naquele momento, é o momento da internação. E não esperar a pessoa estar lá na fissura pausar, porque ali, quando ele está na fissura, não adianta, ele não vai voltar atrás. Ele vai inventar histórias, narrativas, para poder usar. Tipo o Emerson, inventa a historinha para as pessoas acreditarem. Porque o adicto é isso, gente. Ele manipula pessoas, né? Então, só que assim, ele está prejudicando a ele mesmo. Mas ele mesmo assim, ele manipula pessoas. E eles conseguem convencer essas pessoas. Então eu fico pensando sobre a Cleude. Ela pode gostar do Renato, ela pode ter carinho pelo Renato, mas quando a gente ama alguém, a gente procura fazer o certo pela pessoa, né? Então, assim, muitas vezes que o Renato estava ali, não, eu não quero mais. Poxa, tá mais provado do que nunca que o Renato precisa de uma internação em um local especializado, estilo Marina Silva, que possa realmente ajudar esse rapaz. Não adianta ficar nas redes sociais pedindo ajuda para isso e para aquilo e não ajuda aonde realmente tem que ajudar. Então, assim, qual que é a novidade da recaída do Renato? Nenhuma. Por quê? Porque está fora da droga sem qualidade. A mente dessas pessoas precisa ser trabalhada porque a dependência química é uma doença, gente, né? Então, não tem o que fazer. Ou ele recebe um tratamento para compreender o que é a vida, porque nós que pagamos nossos boletos, que trabalhamos, quando a gente quer ter um momento de prazer, ou a gente se relaciona, ou a gente passa no vestibular, ou a gente passa numa entrevista, que dá aquele momento de prazer, né? Eles não, o momento de prazer deles é o uso. Eles acham que só aquilo ali é o suficiente e a gente vê a destruição que é, né? A dependência química, ela é devastadora, ela destrói família, ela destrói tudo que você imaginar, né? Desde quem vende, quem é mula, quem repassa, sabe? Ela passa como um trator em cima da vida das pessoas, porque ela dá aquele momentinho de prazer e depois nunca mais você vai ter aquela sensação. A mesma coisa é quem vende, né? Eles ganham muito dinheiro, de repente eles não têm mais nada, de repente eles estão no cemitério ou atrás das grades e eles mesmos tiram a própria vida deles. Então é bem complicado, é bem devastador mesmo. É uma pena, eu sinto muito pelo Renato, eu acho que a Cleude deveria dar um basta, né, nessa questão de falar, eu estou ajudando pessoas, porque se você não ajudar alguém verdadeiramente, não adianta, gente. Você vai se frustrar, você vai frustrar a pessoa, porque a pessoa vai falar, não, para mim não tem mais jeito, eu sou isso e acabou, né? Minha vida não tem mais sentido. Então o adicto também se frustra, né, com ele próprio, mas não consegue mais, porque como é uma doença, precisa tratar a ferida, ver aonde dói, o porquê que vai, né? Porque o uso só é a cereja do bolo. E o que vem antes? Qual é essa sensação? O porquê que ele foi, entendeu? Por mais que muita gente fala, ah, ser vergonhice, é ser vergonhice no início, né, gente? Mas depois
que se instala, a doença da dependência química, ela não volta atrás. Então, é bem complicado, é triste, mas enfim, eu estava vendo a live da Cleude, ela demonstra gostar muito do Renato, mas todas as internações do Renato nesses projetos sempre foi coisas muito vagas. Ele não termina o tratamento, ele não tem aquele compromisso, né, de procurar entender o porquê que ele vai para o uso, né? Ele precisa curar, né, essa dor aí que quando aperta ele vai para o uso. Então não adianta querer salvar as pessoas se você não tiver o conhecimento exato. Se você não tem o conhecimento, você infelizmente não vai ajudar, né? Então esse pessoal precisa de qualidade no tratamento. E quando você vê esses caras raiz aí, que já ficou em 1000 projetos e não deu certo, tem que procurar uma clínica mesmo. É difícil, mas pede dinheiro para tanta coisa, né, gente? E não adianta a gente dizer, ah, mas ela só quer ajudar. Até para ajudar a gente tem que saber, gente, né? Porque não é fácil, né? A gente tem que ter um limite na vida. Não, até ali eu posso ir. Bom, dali eu não posso mais, porque ela acaba levando um problema para dentro da casa dela, né? Correndo risco dentro de casa, porque muitos adictos fazem muitas coisas erradas quando eles estão na fissura para usar, ou até mesmo depois que eles usam. Eu, no lugar da Cleide, eu mudaria de casa, mudaria de endereço e falava, a responsabilidade é da família, né? Porque por mais que ela faça, ela deixa às vezes de fazer até pelos próprios filhos, mas fica querendo fazer por esses adictos e cada vez mais a gente compreende que ela não sabe o que é a drogadição. A drogadição é individual, não adianta ela falar, ah, mas eu já convivi com adicto. Gente, cada organismo é diferente, não adianta a gente querer comparar. Ah, mas fulano era assim, ah, mas ciclo... não tem nada a ver. Cada um é cada um tem suas feridas, cada um passou por uma situação de vida, cada um tá ali por um motivo. Então, só um psiquiatra que pode dizer que patamar cada um está. E não pode se comparar. E a gente nunca pode dizer, ah, eu entendo. Porque cada vez que a gente fala isso e as nossas atitudes mostram ao contrário, né? A gente tá, tipo, a gente acaba se sabotando, né? Porque quantos adictos que a Cleude ajudou, que hoje em dia vive uma vida normal. Eu vi uma mulher dizendo, ah, é Maria. A Maria não era adicta. A Maria, ela não tinha teto, é diferente. Ela morava na rua com o Marcelo, mas ela não era, entendeu? Agora a gente está falando sobre as pessoas que são usuárias, né? E assim, que vivem na drogadição ativa. Todas essas pessoas, nenhum, infelizmente, a Cleude teve êxito. Por quê? Porque ela não busca a informação. Ela quer ser uma pessoa tão certa de tudo e não busca se informar. Eu participo de palestra, eu faço curso sobre a drogadição. Então, assim, por quê? Porque cada vez é uma coisa nova, é uma experiência nova. Esses grupos de autoajuda, cada dia é alguém falando uma situação diferente e que a gente vai pegando como referência, fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, isso é bacana. Então, o conhecimento é muito importante, não adianta a gente achar, ah, eu entendo. Na verdade, eu não entendi nada. Mas, enfim, eu vou deixar a live que eu assisti da Cleude e cada um aí tira suas próprias conclusões, né? Um beijão para todos vocês, que Deus abençoe. E para algumas pessoas que vão falar, nossa, mas você não está mostrando o rosto? Não, não estou em casa e não quero correr o risco de mostrar pessoas que não querem aparecer. Então, para não ter essa preocupação, eu prefiro fazer assim. Mas quem tiver com saudade, quiser me ver, tem vários vídeos meus aí. O que mais tem é vídeo meu aqui no canal, tá bom, gente? Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Bom dia! E aí, como é que você tá? Eu Melhorou um pouquinho? tô assim, naquela sensação de perca, Eu sei de... como que é, amiga. Porque você é como se fosse uma mãe para ele, né? E é muito duro, né? Muitos aí reclamam que seu filho fica em casa. E hoje uma mãe amanhece chorando, né? Assim como você, eu tenho certeza que a mãe dele também, né? Então, pra gente é muito difícil, porque é como se fosse uma perca, né? E ele preferia as ruas do que estar em um ambiente, né, protegido. É muito Eu difícil. acho assim que as pessoas elas não imaginam assim, ah, a tia Cleide gosta do Renato. Não tem como não gostar. Você vai conviver com uma pessoa dentro de casa. Você vai cuidar de uma pessoa. É, até uma doméstica, se ela vai morar na tua casa, quando ela for embora, ela vai fazer falta. Porque tu vai criar um vínculo afetivo com aquela pessoa que trabalha contigo. Tu viaja para casa de alguém,
Tu cria aquele laço afetivo, a gente cria laço afetivo pelas. Vocês estão aí do outro lado, vocês não gostam de mim, vocês não sofrem comigo. Por quê? Porque eu faço parte da vida de vocês aqui, todo dia entrando na casa de vocês através de uma live. Então, se acontecer qualquer coisa comigo, vocês vão chorar, vocês vão ficar mal. Então, assim mesmo é essa sensação que eu estou sentindo, entendeu? Os dias vão aliviar, eu vou me acostumar com a situação que eu não queria, entendeu? Porque a gente não quer. Mas a gente vai ter que aceitar, porque a escolha dele Mas, não é assim, uma escolha nossa. com certeza. Por exemplo, o Renato, ele ficou aí mais ou menos 3 meses. Eu tô te falando como amiga pessoal sua. Primeira oportunidade. Nós tínhamos um combinado de você alugar um box em São Paulo, não era isso? Era. Você não foi por causa dele, porque você ficou com receio de deixar ele e o Douglas sozinho. Nós tínhamos combinado de você vir pro Rio de Janeiro, cuidar da sua pele, cuidar da sua flacidez. Não era isso? Era. E você falou, não vou deixar o Renato. Nós tínhamos combinado de você ficar lá naquele lugar onde você foi, que estava comendo camarão, lembra? E você falou, não, eu ainda não estou segura com o Renato. Tu entende? Você abriu mão de muitas oportunidades nesses 3 meses por causa dele. Então não se sinta culpada. Lembrando que ele é um doente. Infelizmente agora ele foi vencido. Mas a gente não pode perder a esperança. Eu só penso assim, que se ele voltar, ele tem que voltar direto para a clínica. E eu tô me comprometendo com você. Se ele quiser, eu vou ajudar a mãe dele a pagar lá o lugar onde tá, eu já me comprometi. Vai ter que passar por todo o processo novamente, né? De novo. Só que nós sabemos que ele tá gordinho, então ele vai querer ficar magro. Então isso quer dizer que é só lá para fevereiro. Ou março. Infelizmente. A gente tem que ser racional nesse momento. Vai ter que gastar a energia que ele ganhou. Toda a energia. Então não dá para você agora sair desesperada atrás dele, porque ele não vai. Porque a vontade que a gente tinha era essa. Eu te juro que se eu tivesse aí, Você falar, meu a genro gente ia ontem, fazer uma remoção involuntária, amarrar ele. meu genro ontem saiu daqui, foi longe, lá um lugar onde mais ou menos eu sei que ele fica. Quer dizer, todos nós aqui, né, se unimos em prol de ontem ele ficar, eu, Natália, meu genro, todo mundo. O Douglas não, o Douglas é mais duro, sabe? O Douglas foi o único que não coisou, mas a gente já tava desconfiando, assim, sabe? Porque ele recebeu uma ligação desde ele começou a conversar com uma pessoa aí, que eu não quero citar o nome, mas desde quando ele começou a conversar, ele voltou no passado, e aí quando ele volta para aquele passado ali, sempre começa o comportamento dele mudar. A gente viu que ele ficou ansioso, viu que ele ficou nervoso, ele não estava mais tranquilo, estava indo, entendeu? Querendo sair, dar uma voltinha. Eu acho que nessa voltinha, eu não sei se ele experimentava alguma coisa para tentar acalmar, porque geralmente, né? E assim, a gente também não pode manter ele em cárcere privado, né? Ninguém vai manter, entendeu? Aí ele, então, de um mês para cá, a gente sentiu, assim, uma coisa que estava aumentando a pouco. Quando foi no domingo, ele quis sair e eu me irritei, mas eu pensei que ele ia sair só para aquele momento, entendeu? Na verdade, ele enganou todas nós, né? Todas nós. Não, mas realmente ele ficou com alguém, porque ele mandou a foto no motel, entendeu? Ele tava. E outra coisa, ele não tinha intenção de usar droga, porque ele mandou R$ 200 que ele recebeu. Se ele tivesse a intenção logo cedo, ele não teria nem mandado os 200. Então, até um tempo, aí o que aconteceu? Ele deve ter bebido. Você falou em live que ele trabalhou no centro, onde tem ali os amigos dele? Na máquina. Encontrado algum amigo, que ofereceu, porque na sexta-feira eu saí e ele foi trabalhar. Que a gente tenta, né? E aí a Natália começou a mandar mensagem: mamãe, o Renato era para sair 10 horas, porque ele estava trabalhando naquele negócio de circuito de Natal, então só era até 10h30. Então era para ele ter retornado logo. Ele já chegou meia-noite e pouco, entendeu? E aí, sim, né, mano? É uma coisa assim que é estável demais. Não tem como a gente prender e segurar. Assim, eu só quero que você saiba que você fez muito mais do que todo mundo pensa. Você lhe deixou várias oportunidades por ele. Eu queria expor aqui, desculpa, mas eu trouxe o nosso privado, porque é muito fácil agora as pessoas julgarem um comportamento que você teve enquanto você estava lá. Porque você não abriu live para discutir assunto nenhum com ele. Não abri. Sabe o que eu fiz? Como eu entrei na live no meio, eu peguei o bonde andando. Então eu só peguei a parte da brincadeira. O que eu fiz? Eu fui rever a live para me saber, porque as pessoas ficaram julgando você e eu queria saber, porque eu gosto muito dos dois lados. Eu ia fazer a live tirando meu cabelo. Eu chamando ele para ajudar ele a tirar o cabelo. Então aí ele chega e fala assim, não, porque eu tô vendo um negócio. Aí foi quando você falou, que negócio? Aí ele falou alguma coisa do job. Aí você deduziu que ele tava com dinheiro. Foi aí que você reclamou, antes de fazer isso, deixa o seu combinado. Então, assim, não foi uma live. Não é nem o
Combinado, não era nem um combinado, por quê? Porque ele tem aquela sensação de estabilidade, talvez trabalhe ou não, mas se ele trabalhou, ele tem que pensar, não, eu estou na casa da tia, a gente paga água, paga luz, assim, o Renato, ele tem que entender que nós não vivemos mais o momento do projeto, nem do Pai Marcos, nem do projeto que a tia Cláudia tinha, por quê? Porque antigamente eu poderia encher uma casa, eu tinha pessoas que somavam comigo, então eu não precisava cobrar deles, entendeu? Eu não precisava, eu também não posso dar mordomia, café, almoço e janta enquanto eu me mato trabalhando, enquanto eu me mato dando meu suor, enquanto eu me mato fazendo as coisas, entendeu? Então, é complicado. Não, muito. Mas eu não acredito, eu acredito que assim, o que mexeu psicologicamente com ele foi ele ter voltado no passado, entendeu? E aí desestruturou o emocional dele, porque ele fica se culpando, podia ser eu, podia ser isso, podia ser aquilo, eu podia ter feito diferente, podia estar aqui comigo. E aí a falta do relacionamento começou a pisar na cabeça dele. São gatilhos, né? Uhum. Que, infelizmente, são traumas que ele vai ter que aprender a conviver. Porque toda vez que ele estiver limpo e ele voltar no passado, isso não pode ser um motivo, né? Porque senão ele nunca vai se recuperar, né? Assim, eu queria muito que depois você revesse essas lives, que tem muitas seguidoras dando conselho para você. E você precisa também ouvir os conselhos das suas seguidoras. Ouve os conselhos, porque a gente está vendo de uma outra forma. Né? Eu, por ser sua amiga pessoal, eu acabo entrando mais no seu pessoal, que muitas não entram, né? Mas, assim, eu tô aqui hoje, como eu posso dizer para você, dividindo, porque tem muita coisa que a gente fala que a gente não divide, né? Mas eu só quero que você entenda que não foi a sua culpa. E as seguidoras estão aí. Não, assim, eu não me culpo em nenhum momento, porque eu não luto com o Renato um dia, 10 dias, eu luto com o Renato 3 anos. São 3 anos que nós já fomos para São Paulo, já fomos para Itanhaém, já fomos para vários lugares, a gente já tentou, a gente já bateu em muitas portas, mas eu também convivi com uma pessoa adicta há quase 2 anos, então eu já sei totalmente... Você já sabe o comportamento. Eu já sei os comportamentos, eu já passo por isso. Só que assim, a gente não quer perder para a droga, entendeu? É uma luta que a gente não quer perder para a droga, entendeu? Só que a droga, às vezes, ela, no consciente deles, ela é maior do que qualquer amor, ela é maior do que qualquer carinho, ela é maior do que... Eles deixam a família, a casa, a esposa, eles desrespeitam, a mulher que eles ama, por isso. Então, até te digo assim, a forma que ele falou ontem, né, nós estávamos conversando nas duas, é porque assim, ele está naquela fissura. E a fissura... Não, a gente nem coisa. O que eu ia falar com você é que se ele quisesse ir para a clínica, era para você pegar um Uber e levar ele para a clínica. Mas ele nem deixou falar, então naquele momento ele não ia, né? Mas eu tô deixando aqui aberto, tá? E assim, uma cena que foi ontem foi uma cena também que eu voltei lá no meu passado, assim, sabe? Quando o Beltrano estava daquele jeito e eu não conseguia controlar, sabe? E eu voltei lá, eu digo, meu Deus do céu, eu tô passando... E eu até disse assim, eu digo, não acredito que eu tô passando isso de novo, porque é uma coisa assim que... Quando eu estava no projeto, eu não passava, porque assim, quando eles iam, eu não via, entendeu? Mas ele, como ele queria vir pegar o restante das coisas, com certeza, para fazer alguma coisa... Não, com certeza. Ele foi só lá porque ele sabia que lá a bicicleta, você sabe que virou fumaça, né? Infelizmente, tudo virou. Ele levou tudo. A gente até disse assim, não leva a bicicleta. A gente dá o dinheiro para ver se ele... Não, eu quero minha bicicleta. Vou levar minha bicicleta. Eu digo, então tá. Vai fazer com a bicicleta o que fez com o telefone. Ele já está sem celular. E agora, infelizmente, né? Assim, o que eu posso te dizer é que por mais que ele escolha essa vida, lá ele sabe se virar. Lá ele sabe manguear, lá ele não tem vergonha para vender laço, lá ele sabe tudo. Né? E o que eu posso dizer para você é que eu acho que o problema do Renato também é orgulho, sabe? Quando ele sai da droga, ele se torna uma pessoa orgulhosa. Ele não se torna uma pessoa humilde, sabe? Não, eu vou trabalhar do que aparecer, eu vou fazer tudo o que precisar. Mas porque, infelizmente, eu não conheci ele, mas eu já ouvi falar que ele foi um dos garotos que saiu do Pai Marco mais mimado, mais amado. Que eu acho que foi um dos... Não, assim, o Marcos, ele é tipo assim, o Marcos, todos os internos que passaram por ele, por esse projeto, que fantasiam que não prestava, o que o Marcos fazia? Ele dava vara para a pessoa pescar. E o que aconteceu? Ele deu uma oportunidade que deu para o Renato, que quando tem uma estrela para brilhar, brilha para uma pessoa e não brilha para outra. Sabia disso? Porque aquele ponto de açaí ali gerava 300, 400 reais por dia para o Renato. O Diego tentou, outras pessoas tentaram e não fluiu, não foi para frente. A estrela era dele. Tu tá entendendo? Então, ele é uma pessoa assim que ele muda quando ele tá bem. Eu estava vendo uma filosofia. E quando o seu coração estiver encharcado, você chora e depois estende o varal
para no varal as lágrimas para que elas sequem, entendeu? Então, assim, é esperar, né? Esperar eu me adaptar com essa nova escolha dele, porque escolhas de filhos, escolhas de maridos, isso em várias áreas da nossa vida, né? Tem gente que terminou um casamento 10 anos e não estendeu as lágrimas e continua naquela insistência, né? Tem uma amiga que se separou, eu acho que tem 7 anos de separação, e ela ainda insiste, né? Em voltar para as lágrimas de novo, né? Ela não enxuga o coração dela. Então, assim, tudo é um entendeu? Você falou com a mãe do Renato já conversei. Ontem, quando o Renato estava aqui, a gente fez ligações ao vivo, né? Ela tá mal, tá com a pressão alta, não tá bem. A mãe do Renato, gente, ela é uma guerreira, né? Ela trabalha muito, ela também tem problemas aí, né? Ginecológicos de mulheres, problemas de mulheres mesmo. Então, ela lida com o tratamento dela, ela lida com a situação do Renato, ela fala para ele, poxa, todos os meus filhos estão bem, só tu tá me coisando a minha cabeça, só tu me traz sofrimento, só tu faz a minha pressão sumir. Quer dizer, ela tentou até fazer uma chantagem emocional naquele momento, mas ele já estava fissurado, então quando eu tá, não adianta, não tem palavras que entrem dentro do coração dele, entendeu? Esse momento é um momento assim que só quem já viveu, né, já conhece, já passou, não tem o que segure. Eu passei isso com a Flávia, eu passei isso com Flávia, passei isso com Paula, passei isso com Renato, passei isso com Neri, passei isso com Jessé, passei isso com várias pessoas. Naquele momento ali, não tem o que fazer, entendeu? É deixar aí, não tem corrente, não tem algema, não tem nada que segure. Entendeu? A não ser que tu dê um sedativo, assim, né? E o sedativo nem funciona, né? Porque eu já tentei isso com uma outra pessoa aí. Eu dava remédio para tentar acalmar o Gessé, não ia, não funcionava. Então não adianta, né? Agora é esperar, como a Romilda disse, passar os meses, aí ele vai ficar esgotado da rua de novo, vai emagrecer, ele vai chegar no fundo do poço de novo, né? Quando ele pisa no fundo do poço, ele vai lá, fala com a mãe dele e a gente entra em ação de novo, porque como a gente ama ele, tá? Que fique bem claro, a gente ama o Renato, a gente gosta minha família gosta do Renato, minha filha gosta do Renato, meu genro gosta do Renato, eu gosto do Renato. Eu tava sendo dura com ele, porque se eu abaixasse a guarda, ele mutava na cela, entendeu? Então, quando tu vai subir no cavalo brabo, tu tem que ir devagar, porque senão, entendeu? Então eu queria, né, que ele entendesse a responsabilidade da vida, que ele tem compromissos, né, comigo, ele tem compromisso com a mãe dele, ele tem compromisso com vocês também, que criam a expectativa dele ficar bem, né? Infelizmente tem gente que fica alegre, sabia? Eu vi as páginas lá que falam mal de mim. Nessa semana, ano que vem, em janeiro aí, graças a Deus, aí o delegado disse que está terminando as investigações